canetas. 8,50 cada um, 3 faz 4, tem caneta. Caneta. Irmãos, levamos a caneta no final, por favor. Esse é o maior. Vocês sabem que aqui tem gente que já está indo no segundo culto hoje, hein? Hoje, quem sabe, teve culto lá na fábrica do Luiz e da Luz, lá. O pastor Josias, 7 horas, estava pregando com o povo lá. Fazer a obra, né? Glória a Deus. Uma hora depois você vai editar. É. O cara está pregando aqui, está pregando em cabeça, está pregando em piso de fábrica. Olha que está voando, cara. A gente está lá passando fome. Amém. Glória a Deus. Bom, hoje a gente, devido aos assuntos que a gente levantou na última aula, a gente pôde falar hoje sobre o arrebatamento da igreja. Na última aula a gente estava falando sobre a última fase da santificação, que é a santificação do corpo, e a gente obrigatoriamente tem que falar em ressurreição. E falando em ressurreição, a gente meio que é obrigado a falar de arrebatamento, porque essas coisas acontecem bem ali, ó, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. E, na verdade, eu vou falar poucas coisas, porque na verdade é mais desconstruir coisas que vocês acreditam e aprenderam, muitos de vocês, do que na verdade trazer muita informação. Eu acho que mais uma semana a gente consegue concluir isso. A maioria de vocês veio de algum lugar que aprendeu que Jesus vai voltar. Vocês assistem aqueles filmes ou vêem na internet, alguém está assim, de repente a roupa cai, a pessoa desaparece, certo? E esse está no inconsciente do povo, essa ideia de arrebatamento. Que aí Jesus vem, fica aí o povo que não subiu, fica mais 7 anos sofrendo, aceitando marca da besta, depois Jesus volta de novo, aí tem mais 1000 anos, e alguns acreditam que tem um período de 7 anos, outros acreditam que Jesus espera 3 anos e meio, volta de novo, depois volta no final com mais 3 anos e meio, que dá 7. É muita conta. Mas na verdade, tudo isso aí é muita astrologia, né? Na verdade, a Bíblia é bem clara, que a gente não atenta. Na verdade, a gente vive de orelhão sem fio, sabe? Telefone sem fio. A gente ouve desde pequeno, alguém pregou assim, a gente aprendeu assim, a gente não foi para a Bíblia ver se aquilo realmente era assim, e a gente vai passando adiante e leva uma vida crendo que as coisas realmente são assim. Então hoje a gente vai aqui, eu acho que mais desconstruir algumas coisas do que trazer muita novidade. Eu não quero me ater muito quando será o arrebatamento, mas meio que a gente vai descobrir aqui pelo simples fato de ler o texto, né? Então não tem como muito fugir disso, né? Vou só com a apostila aí. Vamos começar pela apostila. Primeiro dizer que o arrebatamento é um tema dos mais importantes, é um pilar da nossa fé, porque se Jesus morreu e ressuscitou, e nós cremos e com Ele morremos, a Bíblia diz que com Ele ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, logo nós não ressuscitaremos, ou seja, a ressurreição não acontece, se Jesus não ascendeu aos céus, também não tem arrebatamento. Sabe essas doutrinas super importantes da nossa fé? Ressurreição, arrebatamento, são coisas extraordinárias, mas que são a base da nossa fé. Tá certo? Para nós, talvez, eu gostaria que isso fosse verdade, mas a gente percebe que não é. Mas deveria ser a coisa mais importante que a igreja aguarda. Hoje a gente vê no seio da igreja as pessoas buscando muitas coisas e ansiando por muitas coisas. A última coisa que as pessoas muitas vezes aguardam ou
prega sobre isso, né? A gente passa os tempos na igreja com aquelas pregações: 5 passos para ser feliz no casamento, 5 passos para prosperar no trabalho, 5 passos para ter saúde nisso, naquilo. E Jesus está voltando, a gente está disperso em assuntos assim, secundários, e a gente não tem pregado contra o pecado, a santidade, a volta de Jesus, essas coisas que são tão importantes, né? Então esse é um tema muito importante. Ao longo da história, o evento mais esperado por todos os santos, né? Ao longo da história, quando a gente vai para a igreja primitiva aqui, a gente vê que os primeiros santos da igreja primitiva eles achavam que Jesus estava para vir naqueles dias, né? Tinha gente vendendo tudo, falando: vou vender tudo, Jesus está voltando, né? Eles acreditavam que era dessa forma, mas era uma esperança genuína, né? E fervorosa que eles tinham, que Jesus voltaria, ok? Então isso é muito importante. A gente vai começar agora com alguns pontos doutrinários. Os primeiros é dizer que a vinda de Jesus, ou a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, não é alguma coisa que surgiu no inconsciente do povo, não é uma fábula, não é uma coisa que alguém inventou. Não, Jesus mesmo fez essa promessa. Então a gente começa com o primeiro texto, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o arrebatamento da igreja é uma promessa que Jesus fez a nós. E a gente sabe que Ele não mente, é fiel para cumprir o que Ele promete, né? Ao longo da história, se você for pegar a história desde Gênesis e vir até hoje, como que todas as palavras do Senhor, toda a profecia do Senhor tem o seu cumprimento, né? A gente nunca falha, não seria agora que Ele falharia. Então é uma promessa. Primeiro a gente sabe que é uma promessa. Então agora a gente vai começar praticamente aqui agora desconstruir algumas coisas, né? Você vai ver na Bíblia a expressão vinda do Senhor, dia do Senhor e às vezes último dia. Quase sempre essas expressões significam o mesmo momento, o mesmo dia, o mesmo evento. Dia do Senhor, vinda do Senhor, último dia. Aqui tem uma variante, que é dia do Senhor. Você precisa olhar o contexto, porque dependendo do contexto que você lê, você vai saber ali, conforme você lê o texto todo, se está falando do último dia da vinda do Senhor, ou se está falando do dia de domingo, que é os cristãos primitivos se reuniam e chamavam domingo de dia do Senhor, tá? No Velho Testamento, o dia do Senhor era o sábado. Então, tendo essas duas aí, essa exceção aí, que o dia do Senhor no Velho Testamento poderia ser chamado pelos cristãos, pelos santos do Velho Testamento de sábado, e no Novo Testamento domingo, é um outro caso, mas a maioria dos textos, quando você pega o contexto todo, está se referindo à vinda do Senhor, dia do juízo do Senhor, último dia, é um evento só, tá? Então, é importante a gente deixar isso registrado aqui. Então vamos começar lá. O que é arrebatamento? Arrebatamento é uma palavra grega que significa arpazo. Eu coloquei aqui, que significa rapto, tirar com força irresistível, tomar de assalto, arrebatar, ok? Então, essa é a expressão que dá mais sentido para nós do que é arrebatamento. Tomar de assalto, raptar, ser raptado, tirado com força irresistível. Então, para nós, arrebatamento é isso aí, tá? Não foge muito disso, ok? A Bíblia descreve esse evento de várias formas, e uma das formas mais recorrentes é a forma alegórica, figurada, ou seja, não é dito literalmente como acontece, são dados exemplos. Pega-se uma figura ou uma outra coisa assim. Esse é o método de Jesus ao longo do seu ministério aqui.
Quando ele ia falar do reino de Deus, como que ele falava? O reino de Deus é semelhante. Olha os lírios, olha as aves do céu, olha assim, olha o campo e tal. Então ele dava exemplos visíveis da criação, da natureza, que eram acessíveis ao entendimento de todo mundo, para explicar alguma coisa espiritual, alguma coisa diferente daquilo. E quando a gente vai falar da vinda do Senhor, do arrebatamento, também a Bíblia usa muita linguagem figurada, muita metáfora, muita alegoria. E a gente vai começar com, eu acho que o capítulo mais lido para se falar do fim dos tempos, que é o capítulo 24 de Mateus. Se você puder abrir sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 24. Vocês acharam? Aqui em Mateus 24, Jesus estava com os discípulos no templo, lá em Jerusalém, e os discípulos estavam vendo aquele templo suntuoso, aquela coisa imponente, aquelas pedras enormes, né? Colocadas uma sobre a outra, uma obra assim, de arquitetura fantástica, uma coisa maravilhosa, uma coisa quase indestrutível, aquela construção enorme. Então os discípulos estão com Jesus e estão mostrando para Jesus e estão impressionados com o templo. E aí então Jesus vai jogar um balde de água fria naquela euforia deles e falar: vocês estão vendo esse templo aqui suntuoso, essa coisa maravilhosa? Pois não vai ficar pedra sobre pedra. E aí eles acenderam um sinal de alerta. Então eles começam a perguntar para Jesus: Jesus, quando será? Quais serão os sinais da tua vinda e quando será o fim do mundo? Então ele começa, a partir agora do capítulo 24, a descrever os sinais que precedem a sua vinda e o fim do mundo. Então tem várias etapas, aí não é hoje, mas a gente vai estudar. A tribulação é local ou é mundial? Ou é global? Já foi ou vai ser? É só ler aqui que você não tem dúvida, vai ser meio fácil de responder. Sem ouvir de telefone sem fio, a gente mesmo lê o texto, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que em Mateus 24, Jesus, quando vai falar da sua vinda, ele vai usar uma figura de linguagem. E está no versículo de número 27. A gente não vai falar hoje sobre o capítulo todo de Mateus, capítulo 24. A gente vai falar só no versículo 27, que aqui ele faz uma alegoria, uma figura para ensinar como será a sua vida. Então ele diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a primeira figura que a gente tem de arrebatamento, para entender como será, é a de um relâmpago. E tem pessoas que entendem errado essa figura. O relâmpago é super rápido, sim ou não? Então eles acreditam que porque o relâmpago é super rápido, vai ser assim uma coisa tão instantânea que ninguém vai ver e a roupa vai cair, você ficou aquele monte de roupa ali, né? Isso que as pessoas ensinam. Sim ou não? Não é isso que o texto está dizendo. Vamos atentar para duas palavras. Diz assim, ó: assim como o relâmpago, ele sai de uma extremidade do céu e vai até a outra. A palavra-chave aqui é se mostra. Significa que o relâmpago, ele é visível de uma ponta a outra do céu. Aqui não está falando da velocidade do relâmpago. Percebeu? Ele se mostra. Então, a primeira figura de linguagem, Jesus está dizendo que será um evento visível para todo mundo. E o relâmpago, ele é inesperado, mas ele é visível. Está armando uma chuva, você sabe que o tempo está feio, sim ou não? Mas você não sabe aquele segundo exato, aquele milésimo de segundo que o relâmpago vai acontecer. Você sabe ou não? Não sabe. Não sabe mesmo. Você sabe o tempo que vem o relâmpago, mas
não sabe o momento. Mas ele é visível. E o relâmpago é interessante, ele é visível tanto de dia, como pode estar um sol estralar na lona. Se der um relâmpago, você vê. Então a chave aqui é a palavra se mostra. Jesus não está falando da rapidez do relâmpago, porque depois a gente vai ver outras figuras e a gente vai ver que não é isso. Então a primeira coisa que a gente vai ter aqui para desconstruir é que o arrebatamento da igreja não será secreto. Que é o que você aprende. 90% dos arraiais evangélicos se ensina que o arrebatamento da igreja será secreto. Alguém sumiu, vão ficar procurando. Não, não vai ser assim. Todo mundo vai saber no momento, quando o arrebatamento acontecer, o mundo vai saber de imediato. Todo mundo vai saber. Pastor, é nesse contexto desse evento que entra aquele outro versículo que diz que todo mundo virá? Nós vamos chegar lá. Nós vamos juntar vários textos para mostrar em mais de um texto, não pensando em texto, que o arrebatamento da igreja não será secreto. Será repentino, mas será visível. Tudo bem? Até aqui está tudo bem? Não será instantâneo, perceptível, secreto. Será visível, repentino, assim como o relâmpago é repentino e inesperado. Será esplendoroso, porque é esplendoroso no relâmpago. Será esplendoroso, majestoso, mesmo se for durante o dia. Estrondoso e audível. E a gente vai ver já. Vai ser um barulho absurdo. Não pode ser secreto, certo? Nem imperceptível. Vai ser visível e muito barulhento. Vocês querem ver? Então, vamos continuar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Deixa eu fazer um adendo aqui, porque eu chamei agora essa carta de Pedro. No sermão do monte, que é chamado capítulo 24 de Mateus, que a gente leu, que Jesus vai descrever o fim, como serão os sinais da sua vinda, estavam todos os seus discípulos. É só ler o capítulo todo. Eles ouviram o sermão de Jesus, e Jesus explicando como seriam os sinais da sua vinda e o fim. Todos os discípulos estavam lá, até Judas. O único discípulo ou apóstolo, todos eles se tornaram apóstolos. O único que não esteve presente é Paulo, que ele é um apóstolo tardio, depois que Jesus teve um encontro com ele na estrada de Damasco. Todos os outros foram testemunhas oculares, presenciaram ao vivo Jesus ensinando como seria a sua vinda e o fim das coisas. Por que é importante isso? Porque eles vão escrever as demais cartas do Novo Testamento, explicando sobre o arrebatamento. Então eles vão replicar o que eles aprenderam no Sermão do Monte. Tudo bem aqui? Então agora Pedro. Pedro estava lá. Em Mateus 24 ele estava sentadinho lá no montinho, lá Jesus. Na graminha de Jesus, ele estava lá aprendendo. Talvez estava com uma peixetinha assim também, não sei como que era. Um peixinho do lado. E ele também estava lá. Então agora ele vai explicar sobre a vinda de Jesus. Segundo de Pedro 3 e 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de inesperado, ao qual os céus passarão com grande estrondo. Então, relâmpago, visível. Ladrão, inesperado. Grande estrondo, audível. Já desconstruiu bastante coisa? Vocês imaginam que é arrebatamento? Já 3 coisas a gente descobriu. Vai ser visível, um barulho absurdo. Vai ser uma coisa fantástica, porque o céu vai enrolar. Tipo a ressurreição. Pense. Eu fico imaginando, tem gente que pensa que o arrebatamento vai ser uma coisa assim discreta. Tirem da cabeça, o arrebatamento não será uma coisa discreta. Será o ápice da história. Os inimigos de Deus, aqueles que transpassaram a Jesus, os inimigos de Jesus,
os inimigos da igreja. Depois de tudo que Jesus venceu, ele vem discretamente. Será isso que vai acontecer? Se na sua morte aconteceu um monte de fenômeno sobrenatural, a terra escureceu, a sua vida ia ser discreta? Não tem lógica. Entende? Isso não faz lógica nenhuma. E não será. Então será visível, inesperado e audível, muito audível. Tá? Como um ladrão, natureza inesperada. Ele vem quando você não espera, você é tomado de assalto. Ok? Agora, é Paulo que vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 1 a 4. Diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão, vai ser inesperado. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Para quem é inesperado a vinda de Jesus? Para todo mundo? Não. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Percebeu? A gente não sabe o momento do relâmpago, mas as estações a gente sabe se vai chover ou não, sabe? Quando vier, a gente não vai ser pego de surpresa, vai estar vigilante. Não sabe o momento, mas sabe o tempo. E se você está bem ligado, você sabe que o tempo já está. O céu já está escuro. Certo? É escuro o céu. Tá bom. Então, a gente não será tomado de surpresa, porque a gente espera esse evento. A gente vigia por esse evento. Tá bom? E agora, a confusãozinha. A gente chegou aqui hoje por causa desse tópico que a gente começou a ventilar na aula passada. Por que as pessoas falam que o arrebatamento será repentino e secreto? Outra expressão que eles usam é num abrir e fechar de olhos. Ou no grego fiat, no momento fiat, uma fagulha. Não é isso que o texto diz. Você não precisa nem ser muito espiritual. É só a interpretação de texto. Aqui é regra de português, é semântica. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui o apóstolo Paulo ele está tratando da ressurreição. Ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos não é o arrebatamento da igreja, mas é colado. É quase simultâneo. Por isso essa confusão de colocar o abrir e fechar de olhos na conta do arrebatamento e não na conta da ressurreição. Na verdade, a gente põe o abrir e fechar de olhos na conta da ressurreição. Quer ver? 1 Coríntios 15, versículos 51 a 53. Um evento anterior e colado à vinda do Senhor, ressurreição dos mortos. Vamos lá. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está, como diz assim, consolando os irmãos ali que estão enlutados por aqueles que estavam indo, morrendo. Era um tempo, já falei para vocês na aula passada, de perseguição, né? Os dispersos sofriam e muita gente morria, muitos morriam pela idade mesmo e tal. Então ele está consolando os irmãos e trazendo um caráter doutrinário para essa consolação. Então ele fala, irmãos, vou dizer para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está dizendo que os santos, nem todos vão
vão morrer, mas todos vão receber o corpo ressuscitado, glorificado, ressurreto. Versículo 52. No momento, e aí presta atenção, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Poxa, será que é tão difícil ler? Num momento ante a última trombeta. Porque a trombeta soou, está soando? Soar. Depois, soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Você percebe que o texto, para abrir e fechar de olhos, ele está tratando só da ressurreição? Ele não está tratando de arrebatamento, ele só está dizendo que essa transformação de um corpo corruptível para um corruptível será ante a última trombeta, e a trombeta soará. Mas o que é no abrir e fechar de olhos é a transformação dos corpos, dos mortos. É a ressurreição dos mortos. Essa será no abrir e fechar de olhos. Ah, o fulano morreu faz 200 anos. Morreu o Titanic, não sei quantos anos, mas afundou. Quantos anos o Titanic afundou? Muito tempo? Sei lá. O Titanic está no fundo lá não tem mais osso, não tem pele, não tem carne. Peixe comeu, piranha comeu, baleia comeu, não sei o que comeu. Fulano morreu no incêndio do Joel. Não tem problema. Se há um corpo terreno, há um corpo espiritual. Depois nós vamos falar disso, que o Jaula não é só sobre ressurreição, é sobre arrebatamento. Mas a Bíblia diz que a terra vai ter que dar o corpo do morto, o fogo vai ter que dar o corpo do morto, e o mar vai ter que dar o corpo do morto. Como isso vai acontecer, eu não sei. Mas vai ser num momento instantâneo. Num abrir e fechar de olho. Vai aparecer no corpo e vai ficar ressuscitado. Pode ser que aquele irmãozinho seu que morreu faz 10 anos, ele apareça do teu lado na hora, com o corpo ressurreto. A gente não, claro, não consegue nem imaginar, porque são eventos que nunca aconteceram. Nunca aconteceu. E isso é o pilar da nossa fé: arrebatamento e ressurreição. Ok? Então está dizendo que esse momento instantâneo, abrir e fechar de olhos, tempo fiat, é a transformação de corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis. Aqui não está falando que o arrebatamento é um piscar de olhos. Ele é visível, inesperado, mas visível, audível. E vai ser em câmera lenta, meio em slow motion. Assim que fala? Slow motion, nós vamos ver que vai ser em slow motion. Tudo bem até aqui, gente? Mas, para você não ficar na dúvida que é só abrir de olhos a ressurreição e depois acontece o arrebatamento, que são dois eventos colados, eu trouxe um texto que é mais específico ainda. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 18. É o Paulão também que está explicando. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Vamos ler devagarzinho. Dizemos-nos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, ninguém, a gente não está em vantagem de tempo em relação a quem morreu. O texto anterior, o que diz? Ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e então nós seremos transformados. No mesmo momento que os mortos estão ressuscitando, nós estamos sendo transformados. Isso vai acontecer em momento simultâneo, tanto os vivos serem transformados quanto os mortos. Ok? Então Paulo vai dizer: os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, audível, de novo, estrondo, alarido
Pedro diz que o céu vai rolar com grande estrondo, audível, muito barulho. Se você continuar lendo Pedro, diz que vai ter ímpio que vai desmaiar de pânico. O problema deles. Audível, diz que ele virá com grande alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, o que está falando? Jesus vem, certo? Com arrebatamento. Mas primeiro os mortos ressuscitam. E aí no versículo 17, grifa aí, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos... Percebeu a ordem do negócio? Ressurreição, depois encontrar o Senhor nos ares. Você vê que um monte de coisa que as pessoas ensinam é porque não leem a Bíblia, não para nas vírgulas. Isso aqui não precisa de um curso teológico, gente. É só interpretação de texto, para na vírgula. Tem palavras que são chaves. Aqui fala, se mostra, alarido, estrondo, clangor de trombeta. E agora está falando que a ressurreição, ela é coladinha com o arrebatamento, mas o arrebatamento é depois nós subiremos juntamente para encontrar com o Senhor nos... Perceba, outra palavra importante, o arrebatamento é encontro. Não existe encontro, é um encontro. Um desce e um... Isso. E se encontra num determinado lugar, nas nuvens. Está escrito aí. Então vamos lá. Seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram, nós que ficarmos vivos, que é o que está dizendo no começo lá, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aí a pergunta: a gente já sabe que a ressurreição acontece e no momento seguinte já vai ter o arrebatamento, sim ou não? Vai receber um corpo ressurreto, de repente, você está feio, de repente você ficou bonito, você só tem uma perna, de repente você não é mais saci, está com as duas pernas, você é careca, de repente você está com o cabelo loiro, brilhante assim, de repente, entendeu? Você é meio feio, de repente você está bonito, magrinho, sem barriga, bonito assim, corpo glorificado, e então todos juntos vão subir e encontrar com o Senhor nos ares. Tá, então a gente sabe que tem a ressurreição, a transformação de corpo, e o arrebatamento é um momento subsequente. Abrir e fechar de olhos, piscar de olhos instantaneamente é a ressurreição, não é o arrebatamento. Deu para entender? Porque o arrebatamento é encontro visível, inesperado, audível. Textos que não estão na apostila, se vocês quiserem abrir comigo para ler. João, capítulo 6. João. Eu disse para vocês que hoje eu não vou me ater se o arrebatamento é no começo, no fim, tal. Mas eu acho que quando a Bíblia diz que o dia do Senhor, a vinda do Senhor é o último dia, para mim o último dia é o último dia. É simples assim. Vocês querem ver? Que o último dia é o último dia. Então, do que a gente está falando? A vinda do Senhor, depois da vinda do Senhor não vai ter mais historinha. Porque tem gente que ensina o seguinte: Jesus vai voltar, quem não creu ficou, o Espírito Santo subiu, e agora quem for salvo vai enfrentar a besta e vai se salvar pelo seu próprio sangue, morrendo, não aceitando sinal. Ninguém vai ser salvo pelo seu próprio sangue, gente. Isso não está na Bíblia não, isso é uma heresia, isso anula a cruz, isso anula a obra do Espírito Santo.
Isso é uma blasfêmia das mais imbecis que eu já ouvi, para não dizer outra palavra. O Espírito Santo cuida da igreja, ele prepara a igreja e leva a igreja. Acabou. Não tem? Não tem recuperação, não tem isso não. Não tem EP, não tem nada disso. Acabou. Não tem nada dessas coisas. Então, o último dia, vinda do Senhor, ressurreição dos mortos, é o último dia. Vocês querem ver? João 6:40. 6:40. Alguém leia em voz alta, audível. João 6:40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem disse isso foi G? Quem tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último. Então a gente sabe que a ressurreição é um evento que acontece junto, o que antecede a vinda de Jesus, mas é um colado no outro. E Jesus está dizendo que essa ressurreição acontece no último dia, significa que o arrebatamento também é no último dia. Ou não? Vocês ainda têm dúvida? Não tem arrebatamento antes da grande tribulação. Vou mostrar outro texto para vocês. Não existe, isso é história. O arrebatamento é no último dia, gente. O arrebatamento, quando ele acontecer, a história acabou. O tempo cronológico, o Cronos acabou. Pastor, não sei se você vai falar isso no final. Então, tentando assimilar aquilo que a gente vai ser arrebatado quando o Senhor nos lá, certo? A gente vai subir. E entra depois aquela questão de a Nova Jerusalém descer na terra e os povos se ajuntarem para lutar contra o Cordeiro e ele detonar tudo sobre a boca, é isso? No mesmo dia. No mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Nós vamos chegar lá. O último dia é o último dia. João 6:40 então diz que quem crê nele, ele vai ressuscitar esse cidadão, essa cidadã no último dia. Sim ou não? Último dia. João 11:24. Alguém pode ler também, não está na apostila. João 11:24. É sobre a ressurreição de Lázaro, mas aqui você vê que os cristãos daqueles dias já tinham entendimento sobre o dia da ressurreição. Você quer ver? João 11:24. Pode ler quem achou. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará da ressurreição no último dia. O versículo anterior, Jesus diz assim para Marta: teu irmão irá ressuscitar. Lázaro está morto. Aí Marta falou assim: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Então os cristãos, os discípulos, desde o dia do ministério de Jesus, já sabiam que a ressurreição é no último dia. Essa dúvida não existia. Essa dúvida começou a existir na igreja depois de muito ensino errado, muitos séculos depois. Para os cristãos, os primeiros discípulos, esse assunto que para nós aqui hoje é uma novidade, é uma quebra de paradigma, de tabu, para eles era certo, era um assunto certo. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Marca isso. Mas Jesus não estava falando da ressurreição escatológica, estava falando que ele ia ressuscitar para aqueles dias, depois ele ia voltar a morrer de novo. Então, os cristãos e os seguidores de Jesus, dos dias de Jesus, já sabiam que a ressurreição era no último dia. E a gente sabe que a ressurreição ele é atrelado ao arrebatamento. Outro texto, João capítulo 5, versículos 28 a 29.
E agora eu vou trazer uma informação que talvez vocês não acreditem, mas é velho. Sobre a ressurreição do último dia. Todo mundo achou? Sim. João 5, 28 e 29. Vou ler bem devagarinho para vocês. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos é todos. Aqui está falando de todos os mortos. Todos ouvirão a sua voz. Salvos ou salvos. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, o último dia, que é o dia da ressurreição, não é só a ressurreição dos salvos com o corpo glorificado. É a ressurreição de todos os mortos. Uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. É o mesmo dia. Ímpios, não ímpios, todos ouvirão a voz da ressurreição. Parece chocante, mas está na Bíblia. A gente aprende não. O arcanjo vai tocar. Quem não estiver preparado não vai ouvir. Todo mundo vai ouvir. O que vai acontecer depois é que faz diferença. Eu estou inventando, vocês leram aí na Bíblia de vocês. Todos os mortos. No último dia, o mar, o fogo, a terra vai dar conta de todos os mortos. E todos vão ressuscitar com corpo incorruptível. A diferença é que os santos receberão um corpo glorificado. Sabe por que todos vão receber o corpo incorruptível? Porque eles vão queimar no inferno dia e noite sem parar. Para queimar no inferno dia e noite sem parar, tem que ter um corpo incorruptível, senão não aguenta tanto fogo. Porque morte, já disse para vocês, não é aniquilação, é separação. E ressurreição é encontro de dimensões da existência que estavam separadas. Sim ou não? Vai juntar de novo para queimar tudo junto. Os ímpios. É o último dia. Então toda essa balela de deixados para trás daquele filme, o avião, não sei o quê, ressuscita primeiro os santos, depois não é assim. A coisa mais incrível é que todos os mortos vão ressuscitar e todos vão ver o Filho do Homem descendo nas nuvens com o corpo glorificado. Aquele cara que amaldiçoou a igreja, que perseguiu a igreja há 300, há 1000, 2000 anos atrás, ele vai levantar no túmulo só para ver Jesus vindo em glória. Ele vai ver. Quando fala todo olho verá, não é todo olho dos que estão vivos, é todo olho. Todo olho é todo olho. É um evento maravilhoso. É o fim da história. É o ápice. Como? Imagina alguém que perseguiu a Cristo, um anticristão, que já não existe mais nem memória dele na terra. Ele tem que saber quem ele perseguiu, ele vai saber. O soldado que furou lá ele lá vai saber. E agora eu vou trazer um texto do Velho Testamento sobre a ressurreição do último dia. Daniel tinha um monte de visão, profecia, sim ou não? Vamos lá. Daniel, capítulo 12.
E Daniel teve um monte de revelação, de visões do fim, não teve? Também de forma alegórica, né? Ele viu a estátua, os 4 animais. Gente, a minha Bíblia não tem Daniel. É uma coisa muito estranha. Daniel, capítulo 12. Eu vou ler os textos antes para vocês. Capítulo 12, versículo 8. Depois de ter todas as revelações e tudo, ele ficou em dúvida do que aquilo era muito avançado. Ele não sabia o que nós sabemos hoje, Daniel, certo? Jesus ainda não tinha sido manifestado em carne, o Evangelho não tinha sido ainda anunciado como ele era um profeta. Então ele recebeu muitas visões e coisa e tal. Quando chega em 12, 8, ele fala assim: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ele queria saber como aquelas revelações iam acontecer. Jesus falou: olha, Deus fala para ele: acalma, Daniel, essas palavras estão fechadas, não é para agora. Versículo 10. Muitos serão purificados, ou serão salvos ainda, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Aí ele vai indo, começa a falar do sacrifício, dos dias. Quando chega no último versículo de Daniel, tem uma exortação para ele. É o seguinte: tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque você repousará, ou seja, você vai morrer, você vai repousará, e estarás na tua sorte no fim dos dias. Quando os dias acabarem, lá está a sua sorte. Ou seja, você vai ressuscitar no fim dos dias, quando acabarem os dias. Entende? Então é no fim, a ressurreição é no fim, não é no meio, não tem primeiro, segundo tempo, essas coisas lá dentro. Gente, se você escuta Lamartine Pozella, apaga na sua cabeça. Ele é um astrologista, ele chuta pra caramba, ele é famoso, ele tem milhões de seguidores. Apaga esse cara da sua timeline, do seu feed. Você vai ficar enrolado demais, é muita confusão. Desculpa. A maioria das coisas que as pessoas me perguntam é porque escuta desse cara. Qual o nome da mesa? Lamartine Pozella. O cara de falar, eu nem quero saber. Ele é famoso. Ele tem os olhos verdes, a mulherada gosta de escutar ele, de ver. Mas ele chuta para todo lado. O carequinha branquinho, olho verde. Amém? Vamos ficar com a Bíblia, gente. Tá bom? Ficar com a Bíblia. Vamos voltar para o apostilo. Então a gente sabe que a ressurreição acontece coladinha com o arrebatamento, e esses eventos, a ressurreição é dos salvos e dos ímpios, uns para a vida, outros para a morte, no último dia. Tudo bem, gente? Está claro para vocês? Vamos continuar. Vamos mais aos textos aqui. Agora Jesus está dizendo o seguinte sobre a sua vinda. É Jesus que está falando, né? Nem daqueles que estavam com ele lá no monte, não, é Jesus mesmo. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 26, ele diz assim: e então vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Sabe quando alguém está vendo vir, significa que é um tempo. Ele está descendo, está vindo e as pessoas estão vendo. Veja bem a expressão: verão o Filho do Homem vindo. Determinada altura do caminho que ele tiver, já vão ver. Porque ele vai descer com muito barulho, com alarido de trombeta, no céu enrolando, com grande poder e glória, com miríades e miríades de anjos.
cidadão apóstolo que esteve lá sentadinho na grama, no monte lá, em Mateus 24, é João. Agora ele está encerrado na ilha de Patmos e ele tem a revelação do Apocalipse. Ele vai falar sobre a vinda de Jesus também, ele vai dar um pitaco sobre a vinda de Jesus. Olha o que ele vai falar, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Esses caras não estão mais vivos agora, gente. Entende? Tem que estar ressuscitadinho ali, ó, os que o transpassaram há 2000 anos atrás, para ver. Então vamos ler de novo com calma. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Que tempo será então? Vamos fazer um resumo então? Então a vinda de Jesus será um evento glorioso, majestoso, audível, visível, esplendoroso e apavorante para os ímpios. Mas o momento que precede, que a gente espera, né, da vinda de Jesus. Vamos para o finzinho da apostila, depois eu volto para esse pedacinho. E ele é visível. E, Jesus, e aqui, nós vamos ler um texto em Atos dos Apóstolos para a gente entender, que eu falei para vocês que será em slow motion. Sabe o que é slow motion? Um negócio assim devagar, assim, todo mundo vindo, vendo ele vir. Aqui nós já lemos que todo mundo vai ver ele vindo, ok? O último tópico é assim visível, assim como subiu. Ó, Atos capítulo 1, versículo 9. Aqui em Atos, Jesus tinha prometido que o Espírito Santo ia ficar com eles, que ia ascender aos céus e tudo mais, e ele está com os discípulos ali. Então vamos lá, Atos 1, 9 e 11 diz assim: e quando dizia isso, vendo eles, foi ele levado aqui está falando de Jesus ascendendo aos céus. Ele foi elevado às alturas, e uma nuvem então ele foi recebido em meio ao céu uma nuvem o recebeu, o cobriu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fixos no céu, olhando para o céu, enquanto ele subia, então, ele está subindo e as pessoas estão com os olhos fitos no céu. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, assim há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ou seja, ele foi subindo assim, ó, e todo mundo vendo ele subir, foi devagarzinho, até que uma nuvem o cobriu, e aí ficou oculto aos olhos deles. Aí aparece 2 anjos e fala assim: está vendo? Do jeito que ele subiu assim, ó, e uma nuvem o cobriu, agora faz o inverso. Ele vai descer assim, ó, com uma nuvem, e todo olho o verá. Em câmera lenta assim, ele vai descer, e todo mundo vai ver. E as nações lamentarão sobre ele. Não é instantâneo, cai a roupa, essas coisas. Vocês vão conseguir apagar essas coisas da cabeça de vocês? É lógico que a roupa velha vai ficar por aí, mas você não vai sumir de dentro da roupa. Você vai aparecer já com uma roupa gloriosa, celestial. Tá bom? E o momento que isso acontece? O momento que Jesus vai voltar, o último dia, vai ser um dia comum até acontecer o evento, porque é inesperado. Os tempos a gente sabe, os tempos são no fim, mas vai ser um dia comum, um tempo comum. Jesus mesmo lá no sermão de Mateus 24, ele fala como vai ser, ó. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
No dilúvio, Noé estava anunciando lá que havia um juízo, sim ou não? Que havia e tal. Assim como nos dias de Noé, ou nos dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Já vi gente pegar esse texto para falar que Jesus vai voltar porque tem gente comendo, bebendo e casando. É normal da vida. Aqui não está proibindo, dizendo que por causa que Jesus vem para desforrar isso, não é isso. Está dizendo que as pessoas vão estar levando a vida normalmente, planejando a sua vidinha aqui, vou comer, vou beber, vou casar, vou fazer uma festa, vou criar galinha lá em Joanópolis, essas coisas. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não se aperceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do filho do homem. Então, aqui é uma outra figura para mostrar como será a vinda do filho do homem. Vai ser um dia normal. Vamos acordar cedo todo mundo, aqui vai ser de dia, no Japão vai ser de noite. Mas como o relâmpago vai ser visto, vai ser visível de dia ou de noite, não muda nada. Tá? Vai ser um dia assim, normal, até acontecer algo. Um dia que as pessoas vão estar distraídas em relação a isso. E aí, nesse dia, vai acontecer uma separação definitiva para sempre entre os salvos e os não salvos, entre o joio e o trigo, entre bodes e ovelhas. Aí diz assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, estando um no moinho, será levado um e o outro deixado. O que está falando aqui? Quando esse dia chegar, vai ser um momento de separação. Vai ter gente de família, da mesma família, que nunca mais vai se ver para sempre. No trabalho para sempre, separados para sempre. É isso que está dizendo. Então muita coisa acontecendo num dia só. Mas aí, para encerrar assim, de maneira triunfal nossa aula hoje, a Bíblia, no livro dos profetas, em Zacarias, fala desse dia. Diz que quando Jesus voltar nesse dia, nesse momento, vai acontecer uma coisa que Deus preparou que nunca ninguém viu. Diz que é um dia conhecido só de Deus, porque não vai ser noite nem vai ser dia. O que pode não ser noite nem ser dia? Eu não sei. Isso é maravilhoso. Quer ver? Zacarias. Um dia singular. Zacarias, capítulo 14, versículos 5 e 7. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele, e acontecerá naquele dia que não haverá luz, não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, nem vai ser muito luz, nem vai ser muita escuridão. Uma coisa assim. Mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que no cair da tarde haverá luz. Louco aí. A vinda de Jesus é um evento que não foi só dito a partir dos evangelhos. Vocês já ouviram falar de Enoque? Sim ou não? Enoque é aquele cara que não morreu, andou com Deus e não morreu. Ele foi transladado junto com Elias. Ele viveu nos dias de Noé, lá para trás. Existe o livro de Enoque, que não foi colocado na Bíblia por causa de alguns trechos. Ele é considerado apócrifo, ou seja, não inspirado, não canônico. Mas a igreja primitiva conhecia Enoque e o livro de Enoque. E Judas, o apóstolo Judas, na sua carta, ele fala de Enoque. E fala que Enoque profetizou sobre o dia do Senhor. Enoque é antes de Moisés, antes da lei, antes de tudo. Judas 14:15 diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Então, logo depois de Adão, 7 gerações depois, alguém começou a profetizar sobre o dia do Senhor. É lá atrás mesmo. Ok? Se tudo estiver certo, 6.000 anos atrás. Pela cronologia bíblica, mais de 6.000 anos atrás. E destes profetas
profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que cometeram, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então você percebe que no mesmo dia que Jesus vier para buscar a sua igreja, é um dia de juízo para os ímpios. Ele está dizendo isso. É no mesmo dia. É igual ao dilúvio. O dilúvio que aconteceu? 120 anos à porta da graça da pregação aberta. Quando veio o dilúvio, no mesmo dia aconteceu justiça para os que creram, juízo para os que não creram. O arrebatamento é exatamente isso. Fecha-se a porta da graça, da pregação do Evangelho. A nós, os que cremos, é feito justiça, aos que não creram é feito juízo. Exatamente igualzinho. É o mesmo dia. Tá? E Pedro fala que nos dias que precederão a vinda de Jesus, muita gente não vai mais acreditar. Vai ser como uma fábula, uma historinha que a gente vai debochar. E já está acontecendo isso. Segundo de Pedro 3 e 4 diz assim: sabendo primeiro isto, que os últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os que os pais dormiam, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então ele fala assim: essa história é sempre, nunca aconteceu nada. Aí agora vamos dos versículos 10 a 13, do mesmo capítulo. Pedro diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Segundo Pedro, nesse dia se inaugura então o que você falou lá, novo céu e nova terra. E é nesse evento que as nações se voltam para ele sobre a boca. Não vai dar muito tempo, não. Amém, gente? Se Deus permitir, mas na outra semana a gente vai falar aí na ordem. Aí Jesus explicou o que foi, o que é e o que será. Aí nós vamos ver a cronologia, para a gente ver se bate nisso. A ressurreição no último dia, eu tenho essa coisa que sobe e desce toda hora, gente que sobe, gente que desce, gente que ressuscita. Pastor, um negócio aqui eu tenho nada de dúvida. Que fala que veio no cavalo branco? Será na próxima aula. Na verdade, é tudo linguagem figurada. Se a gente continuar hoje com essa história, a gente vai até meia-noite. Amém? Deu para entender, gente? Deu para desfazer algumas coisas que ficam na cabeça, que a gente aprende desde pequeno, assim. E às vezes a gente tem que ter sabedoria de Deus, porque você vai chegar do lado de um irmãozinho simples que aprendeu assim, e você tem que ter muita sabedoria de Deus para não entristecer ele, não parecer arrogante ou soberbo por você saber, mas você tentar com amor, mostrando na palavra para ele. Mostra o texto, pergunta, faz as perguntas, deixa ele ler e ele mesmo pensar, e o Espírito Santo que habita em você, habita nele, vai dar um entendimento para ele. Tá bom? Acontece muito disso aí, né? Às vezes você senta com uma pessoa, às vezes a pessoa fala umas coisas, não, mas você ouviu isso de quê? Ah, o meu pastor lá fala, eu vi na televisão, eu vi na internet. A internet é boa, mas também é perigosíssima, né? É uma terra sem